Graça e paz, querido irmão, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom é ter você aqui conosco novamente em nosso canal Movidos por Missões. Esse canal foi criado para a propagação da Palavra de Deus dos quatro cantos dessa terra e também para as questões missionárias, sim, para propagar a causa missionária também. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, há um likezinho logo aí abaixo. Também você poderia estar ativando os sininhos para que quando eu postar um vídeo novo, você venha receber notificação do YouTube. Você pode também estar curtindo, compartilhando, comentando, fazendo as suas considerações para que o YouTube entenda que esse canal tem uma relevância, tá bom? Deus te abençoe. E hoje, continuando o nosso legado missionário, já falamos aqui sobre o legado de Robert Kelly, de Elizabeth Elliot, de William Carey, o sapateiro de Deus, de Sophia Miller, de George Miller. E hoje, queridos irmãos, eu trago para vocês o legado impactante, impressionante de Gladys Aylward, a empregada doméstica de Deus. Desde já eu quero falar para você que não há nada de anacrônico, nada fora do contexto. Na medida que este legado for sendo ministrado ao seu coração, você vai entender perfeitamente o título A Empregada Doméstica de Deus. E eu queria começar este legado lendo um trecho retirado do livro Mulheres Fiéis e Seu Deus Maravilhoso, de Noel Piper. Noel Piper é esposa do grande teólogo John Piper. Esse livro é da editora Fiel. Quero ler apenas este parágrafo. Na China, o século XIX terminou com uma sangrenta agressão contra os estrangeiros e os chineses que se associavam a eles. Milhares de cristãos chineses e mais de 230 estrangeiros, muitos deles missionários, foram assassinados por membros de uma sociedade apelidada de Boxers. Seu grito de guerra era: exterminem os estrangeiros e matem os demônios. O mês de setembro de 1901 marcou o fim da rebelião dos Boxers. Mas Deus, meu querido irmão, Ele controla a história. Ele é um Deus que não conhece a história. Antes que os montes nascessem e se formassem, Ele já era Deus, diz o salmista. Então, 5 meses depois, ou mais tarde dessa rebelião, em 24 de fevereiro de 1902, em Edmonton, uma região ao norte de Londres, nascia Gladys Aylward, que posteriormente não só moraria, mas exerceria o seu ministério nesta província sangrenta, a província de Shanxi, na China, que havia sido lugar propício para a brutalidade dos Boxers, aonde foi palco de um lugar tão sangrento, seria o palco de almas e muitas crianças ganhas por Gladys Aylward, a ferramenta utilizada na mão de Deus. Quem foi Gladys Aylward? Foi uma evangelista, uma missionária, uma diretora de orfanatos e inspetora. Gladys Aylward era filha de pai carteiro e de mãe empregada doméstica, nascida em uma classe operária, de uma família muito paupérrima, de fato muito pobre mesmo. O que sabemos da infância de Gladys Aylward e de sua espiritualidade era que os seus pais sempre levavam Gladys a
aula das escolas dominical e aos cultos regularmente. A sua biografia narra que Gladys não foi uma boa aluna. Era considerada como uma aluna desinteressada, preguiçosa e que não gostava de estudar. E aqui eu abro um parênteses. Será que ela de fato não gostava de estudar ou era incapaz de estudar? Será que Gladys Aylward não seria uma sugestiva de déficit de atenção, transtorno de déficit de atenção, ou quem sabe hiperatividade, ou quem sabe os dois combinados? Nem toda criança que é tida como preguiçosa e desinteressada, de fato é uma criança preguiçosa e desinteressada. Talvez as células do córtex pré-frontal delas estejam desalinhadas e elas precisam de uma metodologia diferenciada. Portanto, isso é um verdadeiro desafio para os pedagogos. Sim, pedagogia é, acima de tudo, um chamado. É perceber que nem todos aprendem da mesma forma. E se Gladys Aylward fosse sugestiva de déficit de atenção, certamente deveria ser aplicado a ela uma metodologia de ensino diferenciada para que ela pudesse, enfim, chegar ao bom êxito de sua vida. Fecha aspas. Devido a esses constantes estigmas na vida de Gladys Aylward, ela abandonou os seus estudos aos 14 anos de idade e tornou-se uma empregada doméstica. E de noite, ela frequentava ali aulas de drama, pois Gladys Aylward sonhava em ser uma atriz. Mas, queridos irmãos, o nosso Deus tinha planos muito, mas muito mais altos para Gladys Aylward do que ela pudesse pensar e imaginar. O profeta maior, Isaías, diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos e os caminhos do Senhor mais altos do que os nossos caminhos. E Deus tinha outros pensamentos para Gladys Aylward. Queridos, nesta fase de Gladys Aylward, quando ela trabalhava nestas aulas de drama e trabalhava de doméstica de dia, o seu coração se tornou muito rebelde, muito impaciente com as coisas da religião. Ninguém podia comentar absolutamente nada sobre passagens bíblicas, de Bíblia, de personagens bíblicos, que Gladys sempre respondia com uma extrema repulsa, uma extrema revolta. Ela ficou avessa às coisas da religião. Mas essa fase passou, graças a Deus, e até que em 1928, com 26 anos de idade, ela vai a uma reunião que, segundo ela mesma disse, não sabe nem o porquê que ela foi àquela reunião, e ali ela aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e Deus começou a ministrar fortemente ao coração dela acerca da obra missionária. O Senhor falava ao coração dela que estava separando ela para a causa missionária. E foi então que em 1929, precisamente no dia 12 de dezembro, ela fez a sua inscrição no China Inland Mission. Era uma organização missionária que preparava missionários para o interior da China. Após alguns meses de estudo lá, Gladys Aylward se saiu muito bem nas questões práticas de fala, de amor ao próximo, de ajuda ao próximo, mas ela não conseguiu desenvolver na área acadêmica. Parecia não aprender e entender as conferências
os livros que estavam propostos como grade daquele curso. E o que fez, queridos irmãos, aqueles acadêmicos foi uma coisa muito infeliz. Sabe o que eles fizeram? No fim daquele período, eles vêm e dão uma notícia a ela, dizendo que as notas acadêmicas dela eram um desastre, eram muito ruins, péssimas. Então, o comitê julgou que ela estava desqualificada e que sua base educacional era muito limitada e rasa. E também eles se preocupavam com... Gladys Aylward já estava com aproximadamente 30 anos de idade, então eles estavam se preocupando também com o aprendizado dela do chinês. Se ela não consegue ir na área acadêmica, jamais conseguirá também aprender o idioma chinês. Então, eles a convidaram a se retirar do seminário. Por ser já idosa, considerada fora dos padrões, por ser de uma família muito pobre, ou seja, a família não poderia sustentá-la no campo, e, enfim, eles dizem para ela uma frase fatal, abre aspas, você não é boa o suficientemente para ser missionário. Eu imagino como o coração desta mulher não se sentiu. A autoestima dela deve ter arriado de uma maneira que só o Espírito do Eterno para levantar novamente. Aqueles homens acadêmicos não perceberam que o chamamento não depende de notas. E também, a inteligência de um ser humano jamais pode ser medida por alguma nota. E fica um grande alerta aos profissionais da pedagogia que se uma criança ou um adolescente não conseguem caminhar por vias normais ou seu decurso normal, entre aspas, dentro da sua vida acadêmica, isso deve ser investigado. E aqui, aqueles homens tentaram desmotivar o coração dela de uma maneira cruel. Mas só que Deus foi quem colocou aquele chamamento no coração de Gladys. E eu lembro de uma palestra do grande missionário, reverendo Ronaldo Lidório, onde ele fala que 3 elementos são fundamentais para um chamamento e para um grande êxito de uma missão. 2 desses elementos são divinos e um desses elementos é humano. Isso está narrado ali em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo de número 7, que diz que o poder de Deus deve ir primeiro em uma missão, um elemento divino. O Espírito Santo deve ocupar também o seu lugar como segundo elemento divino, porque se o Espírito Santo não for, não haverá missão. Não haverá cura, não haverá libertação, não haverá transformação, não haverá vidas novas, não haverá convencimento do pecado, da justiça e do juízo. E o terceiro elemento, que é um elemento humano, é que o grande Ronaldo Lidório diz que é a plena convicção. E é essa plena convicção que estava no coração de Gladys Aylward, que apesar dela ter ficado atônita, ela tinha certeza absoluta que Deus queria ela como um instrumento para a China. Será que Deus havia ali fechado as portas para esta mulher de Deus? Certamente não. Se aqueles grandes homens formados em antropologia, filosofia e as demais cadeiras missiológicas não entenderam, Deus a entendia. E Deus ali olhou Gladys por cima, com uma metodologia diferenciada. Aquilo que eles não puderam aplicar, o próprio Deus aplicou.
e utilizando eles mesmos. Que coisa impressionante! Porque assim que ela foi convidada a se retirar do seminário, um desses executivos da missão perguntou a ela: Gladys, o que você vai fazer agora com a sua área profissional? Ou seja, desqualificando ela totalmente, tentando arrancar do seu interior aquele chamamento. Meus irmãos, o chamamento é de Deus. E se Deus colocou, venha a circunstância que vier, venha o deserto que vier, venha o desafio que vier, não desista! Quem sabe você está me vendo agora ou me assistindo agora e é cheio de limitações, foi desacreditado por sua igreja, na vida acadêmica. Há planos e propósitos a serem cumpridos, não desista. Deus está fazendo um caminho para você, assim como Ele começou a fazer para a vida de Gladys Aylward. Um desses executivos perguntou a ela e ela falou que não sabia. E o que ele fez? Ele indicou ela para o serviço doméstico na casa dos Fishers. Quem eram os Fishers? Os Fishers eram missionários que estavam se aposentando, um casal, portanto, com muita bagagem, muita história para contar, que vinham da onde? Da China. E Gladys Aylward foi trabalhar de empregada doméstica na casa dos Fishers. Ou seja, aquilo que parecia ser um passo para trás era a metodologia que Deus estava utilizando na vida de Gladys Aylward. Que coisa impressionante, porque é isso que os hiperativos e aqueles que têm déficit de atenção precisam. Eles precisam de um tratamento multidisciplinar e também precisam que alguém repetidas vezes ali façam aquelas repetições, repitam um tema e repitam de novo. E certamente Gladys Aylward teve muito tempo para aprender com os Fishers. Foram dias, foram meses, foram semanas de intenso aprendizados com mentores espirituais mais velhos, mais sábios, onde aprendeu uma fé irrestrita, como ela mesmo narra, e também as histórias vividas por eles na China. Certamente, quanto conteúdo ela aprendeu na casa dos Fishers, e isso fez parte da metodologia de Deus na vida de Gladys Aylward. Mas havia uma verdadeira indagação no interior de Gladys Aylward. O não que recebeu da missão para o interior da China significava também um não da parte de Deus? E aí ela expôs isso aos Fishers, e o conselho que ela recebeu daquele casal sábio, aposentado, com uma carreira brilhante ali na China, foi: Gladys, continue orando e vigiando, porque certamente Deus lhe mostrará o seu chamado. Como ela precisava escutar isso para aquietar o seu coração. E assim ela encerra o seu período trabalhístico na casa dos Fishers e viaja para o país de Gales para trabalhar como uma irmã da missão de resgate. Que missão era essa? Era uma missão numa zona portuária que tirava as meninas em situações de prostituição e tirava elas e levava-as para a sede da missão. Nesse ínterim que ela está trabalhando ali na zona portuária, Deus começa a aprofundar a sua metodologia. Meus irmãos, era a segunda etapa. Primeiro foi com os Fishers e agora Deus começava a ministrar
poderosamente ao coração de Gladys Aylward em um livro especial da Bíblia. Quer saber qual é este livro? O livro de Neemias. Por que o livro de Neemias? Porque Neemias também era ali um doméstico do rei, tal como ela era doméstica do rei. Não importa a sua profissão, não importa o seu nível acadêmico, o que importa é aquele que chamou, porque dele vem o querer e o realizar. E por mais que tentem arrancar as motivações do seu coração, e por mais que tentaram arrancar as motivações do coração de Gladys Aylward, colocando ela como limitada, desqualificada, Deus estava agindo. E então, quase como uma voz soando no lugar onde ela estava, ela ouviu: Gladys Aylward, o Deus de Neemias é o seu Deus. Aleluia. E ela, meio atônita, respondeu: sim, é claro. E a voz continuou a ministrar, era o Espírito do Eterno, dizendo: então faça como Neemias. Vá, vá, não olhem para aqueles que criticaram, não olhem para aqueles que desqualificaram, eu sou Deus e fui eu quem te chamei, portanto vá. E ela ainda recrutou dizendo: mas eu não sou Neemias. Mas Deus disse: eu sou o Deus dele e portanto sou o teu Deus também. A conversa certamente foi encerrada. Isso ficou estabelecido que ela creu que aquelas eram as ordens de Deus para que ela pudesse marchar. E aí ela sai de Gales e vai para a Inglaterra decidida a ajuntar dinheiro para ir para a China. Então ela ouve falar de uma senhora que já está na China, proprietária de uma pensão chamada Senhora Joanne Lawson. A senhora Lawson tinha aproximadamente 73 anos e estava orando a Deus, precisando de alguém que fosse somar forças com ela, porque ela se sentia sozinha. Foi exatamente quando Gladys Aylward ligou para ela, se oferecendo para estar com ela na China, ali realizando essa obra juntas. E aquela senhora ficou maravilhada e disse: você é resposta de Deus e certamente aqui você será muito bem-vinda. Quer saber mesmo, meu irmão? Deus faz um caminho aonde não há, está tudo sob o controle do Senhor, o chamado é do Senhor, Ele vai trazer as coisas no seu devido tempo para o seu lugar. Para ir para a China, de maneira mais confortável, seria de navio, que custava aproximadamente 90 libras, mas Gladys Aylward não tinha esse dinheiro. Então ela vai trabalhar na casa de um novo casal, de empregada doméstica novamente, e ali ela passa meses com a mesma roupa, com o propósito de ajuntar essas 45 libras para ir de trem. Sim, ela foi para a China de trem. Uma viagem perigosíssima, passando pela Rússia. Nessa época a União Soviética estava em guerra, passando pelo frio da Sibéria, uma viagem de aproximadamente 8.000 quilômetros. Um mês de viagem. E ali estava esta mulher determinada e decidida, que em menos de um ano serviu serviços domésticos para ajuntar dinheiro para ir para a China. E aí ela conseguiu, ela embarcou naquele trem precisamente no dia 15 de outubro de 1932. E ali ela
parte aos 30 anos para Yangsheng, na China, levando na bagagem apenas poucas roupas, alguns utensílios domésticos, a Bíblia, uma caneta e uma pequena quantia em dinheiro. Ao chegar na China, ela chega de burrinho. E ela trabalhou ali junto com a senhora Lawson naquela pousada. Aquela pousada não só tratava dos burrinhos, mas tratava dos hóspedes. E à noite era um ponto de pregação, um ponto evangelístico, onde os hóspedes escutavam histórias da Bíblia. Eram evangelizados, ouviam do amor de Deus, da palavra de Deus, do plano de salvação. E Gladys, queridos irmãos, amava crianças. Parecia um imã. As crianças eram atraídas por Gladys e Gladys também era atraída pelas crianças. E apesar daquela pousada ser uma pousada de adultos, Gladys comprou muitas crianças em situação de risco nas ruas, muitas moribundas, e colocou dentro daquela pensão. E foram dezenas de crianças tratadas naquela pensão por Gladys Aylward. 8 meses depois, uma fatalidade acontece. A senhora Lawson vem a falecer. Morreu e Gladys ficou completamente sem sustento e sem direção. O que fazer? Como a mensagem iria continuar? E ela começou a orar a Deus. Deus, o que eu vou fazer agora? O Senhor me trouxe de Londres para cá, o chamamento é teu, eu não tenho mais recursos, o que eu vou fazer neste momento? Assim, meus irmãos, se Gladys acabou de orar, alguém bate na sua porta. Era um mandarim da província, um tipo de governador de estado com uma comitiva pomposa que deixou Gladys estarrecida. É porque na China haviam proibido, através de uma nova lei, a tradição que colocaria fim, a lei que colocaria fim à tradição chamada pés de flor de lótus. As crianças meninas tinham os seus dedos dos pés quebrados e colocados para trás em direção ao calcanhar e enfaixados para que elas pudessem crescer com os pés pequenos. E uma nova lei colocava fim naquela tradição. E o que fazia aquele mandarim? Era uma resposta de oração de Gladys, pois através dele ela recebeu um convite para ser a inspetora dos pés. Sim, inspetora dos pés, um cargo alto do governo, no qual ela receberia um salário também muito bom, um salário muito alto. E ela pede um momento, aquele mandarim entra para o interior da pousada e ali ela começa a questionar a Deus. Meu Deus, o Senhor me chamou aqui para ser missionária e esse negócio de inspetora. E ela começou ali a entrar em confronto com Deus e Deus trouxe paz ao coração dela e ela aceitou a ser inspetora dos pés, fazendo uma ressalva. Ela disse, olha, eu aceito sim, mas por onde eu for, eu falarei do nome de Jesus e também falarei do cristianismo. E aquele mandarim aceitou. Ele apenas disse que se alguém quisesse acreditar naquelas bobagens que ela estava falando, que acreditassem. E aí ele informou a ela que ela iria visitar várias vilas, várias províncias, e ainda deixou um guia e um soldado para a sua própria segurança. Oh, meus irmãos, que coisa maravilhosa quando Deus escreve uma história. Aquela que foi desqualificada pelo homem estava assumindo o cargo de confiança no governo chinês. Tornou-se inspetora dos pés
e levou o evangelho para vários lugares, várias vilas, várias províncias escutaram a palavra de Deus através dos lábios de Gladys Aylward. E ainda ali sendo fiscalizados, porque a função dela era fiscalizar para que a lei fosse cumprida. Em 1936, ela se torna uma cidadã chinesa. Em 1938, quando o exército japonês invadiu Yancheng, exatamente ali a província onde ficava a pensão, que agora também servia de orfanato, ali tudo foi bombardeado. Por ela ser estrangeira, ela era considerada como uma espiã, e aí não restou nada a fazer, senão pegar aquelas 100 crianças e fugir daquele orfanato, daquela pensão. Você está pensando que a fuga foi fácil? Não, não foi. Ela não tinha barco, então ela teve que atravessar alguns poucos ajudantes e as 100 crianças pelas correntezas do Rio Amarelo. Exatamente isso. Todas as 100 crianças ali atravessando com ela e os seus ajudantes, e nenhuma daquelas crianças se perdeu ou morreu. Foram 21 dias de fome, de sofrimento, de medo, porque eles tinham que chegar a uma província após atravessar o rio pelas montanhas, e nenhuma daquelas crianças se perdeu. Louvado seja o nome do Senhor. Logo em seguida, Gladys desmoronou em febre tifo e afundou em delírios por vários dias. Logo depois de ter a sua saúde restabelecida, Gladys funda uma igreja naquela região montanhosa ali em Xi'an. E trabalhou em outros lugares também, incluindo uma solução para os leprosos em Sichuan, perto das fronteiras do Tibete. Em 1947, queridos irmãos, ela retorna para a Inglaterra para uma operação, já com a sua saúde extremamente debilitada pela guerra, e ela volta para fazer esta cirurgia. Depois de restabelecida, pasme, ela volta de novo